Salve, pessoal! Aqui é o Lázaro Rosa, sejam muito bem-vindos ao Semana em Debate aqui no canal da Fundação Perseu Abramo. Estamos aqui no nosso 11º episódio e já aproveito esse início de programa para pedir para vocês curtirem, compartilharem e comentarem, não só aqui no programa, mas também nos outros episódios que a gente já gravou. Para quem está aqui pela primeira vez e perdeu, corre lá que a gente tem uma playlist com todos os episódios, muitas entrevistas e debates muito bacanas. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom, gente? E hoje o nosso convidado é Tarso Genro, advogado, professor, ex-ministro da Educação, das Relações Institucionais e da Justiça dos governos 1 e 2 do presidente Lula, ex-governador do Rio Grande do Sul e também ex-presidente do PT, além de várias atribuições importantes na sua trajetória política. Tarso, seja muito bem-vindo, é uma honra estar dividindo esse espaço com você. Para mim, uma enorme satisfação, meu abraço a vocês. Estou muito contente de poder falar nessa entrevista uma série de questões que, na minha opinião, importam ao país, ao nosso partido e ao próprio presidente da República. Com certeza, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. E para conduzir essa conversa comigo, recebemos o nosso companheiro e comentador Alberto Cantalice, diretor aqui de comunicação aqui da Fundação Perseu Abramo. Cantalice, seja muito bem-vindo. Uma honra dividir mais esse programa com você. Tá certo. E com um convidado como o Tarso, né, que vai explicar para as pessoas essa problemática aí da segurança pública no nosso país, que é um problema já histórico, né, Tarso? É um problema histórico e altamente relevante hoje na conjuntura, né? E que teve uma mutação progressiva, mas bastante forte, nos últimos 20 anos, e que nós temos agora que responder de uma maneira diferente, mais integrada, mais persuasiva e mais completa, inclusive, em relação ao futuro da segurança pública no país. Bom, pessoal, o assunto de hoje, né, para começar aqui, que é a lei antifacção, que pegou fogo em Brasília, está pegando ainda. No dia 31 de outubro, o presidente Lula assinou e enviou para o Congresso essa lei que dá mais forças aos estados a trazer um mecanismo mais eficaz no combate às organizações criminosas, né, que exercem aí um controle grande de territórios, atividades econômicas. Então, é uma demanda que atende aí o desejo da sociedade. E no 1º de outubro, agora, Hugo Mota anunciou Guilherme Derrite, né, que se licenciou do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo como relator desse projeto. E essa escolha foi imediatamente criticada pela base do governo, pois Derrite estaria alinhado, né, a governadores e grupos políticos de direita que são contrários aos projetos do presidente Lula, não só a lei de antifacção, mas como também a PEC da segurança. E não deu outra, né? O Derrite acabou desfigurando o projeto original, fazendo modificações significativas em trechos considerados centrais pelo governo e tentando enquadrar até mesmo, né, o crime organizado como terrorismo. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais aí nesse ponto também, e retirando poderes da Polícia Federal, criando brechas aí que poderiam beneficiar facções e dificultando investigações, né, federais. Tarso, começar por você aqui. Esses dois pontos em especial foram amplamente criticados por especialistas de segurança pública, por políticos e até mesmo pela grande mídia, né? A grande mídia, a gente viu que eles estão batendo bastante, perceberam que isso daí, esses dois pontos são bem complicados, né? Com essa repercussão negativa, o Derrite acabou recuando 4 vezes, né? Foram 4 relatórios, se não me engano. Ontem ele apresentou mais um relatório para tentar convencer, mas pelo jeito não convenceu. Tarso, o que você acha dessas propostas apresentadas pelo relator Derrite e da forma que a direita está conduzindo esse debate tão importante para o país? Eu quero dizer, em primeiro lugar, que é totalmente saudável, né, essa iniciativa do governo federal em apresentar esse projeto de lei das facções. E foi também correta a apresentação da PEC da segurança. Você pode discutir coisas do seu conteúdo, pode discutir coisas relacionadas com o momento em que elas foram lançadas e até a falta de preparo, né, do governo na relação com a sociedade para apresentar essas duas medidas. Mas elas pautaram o debate público de segurança pública no país. Então, esta é a primeira observação. A segunda observação é que existe uma dificuldade hoje da população compreender o que significa segurança pública.
Porque o governo não tendo uniformizado uma linguagem, e a unificação da linguagem é a unificação conceitual de um projeto de segurança pública, a população tem apanhado de uma maneira dispersa. O que é segurança pública, inclusive? E qual a importância que esse nosso projeto de segurança pública tem em relação ao seu cotidiano, a vida cotidiana das pessoas, que querem sair na rua, não querem ser assaltadas, não querem ter o seu celular roubado, temem que suas filhas, os seus filhos, sofram qualquer violência no seu direito de ir e vir, à noite ou de dia, em qualquer lugar do país. Então, a questão da segurança pública para a população é isso. Não vamos confundir. É uma segurança pública que está ancorada no núcleo familiar, de como se comportam, né, as autoridades públicas para sanear estas inseguranças no cotidiano. Isso aí que é a segurança pública para a comunidade. As demais questões, que são questões mais estruturais, são questões de Estado que se dividem em diversos níveis. Tem, por exemplo, a questão da segurança pública hoje, que está subordinada diretamente à questão da segurança do Estado. O Estado poder propor nas regiões e realizar nas regiões as suas operações, a presença do Estado, a proteção da sociedade, né, para desmantelar os grupos orgânicos de violência e de criminalidade que estão instaurados nessas regiões. Esse é outro nível da segurança pública. E nesse nível da segurança pública tem um problema. É que por ali passa um outro sistema de relações que abala a segurança pública, que é o tráfico de drogas, por exemplo. E é o fato de que o tráfico de drogas cria um mercado na cidade e os usuários desse mercado, os consumidores desse mercado, protegem os traficantes. É isso que o Lula quis dizer aquela vez, de uma maneira um pouco atrapalhada. Protegem como? Não denunciam. Pelo contrário, eles são usuários de drogas, e aqui é outra questão, se é legal, ou vai ser legal ou ilegal, isso é outra coisa, mas eles são usuários que protegem esse sistema orgânico de distribuição de drogas para o interior e de recebimento do exterior, porque são quadrilhas e fluxos internacionais de dinheiro que pertencem a uma outra escala. Qual é a outra escala? É a relação que tem o mercado financeiro legal com o mercado financeiro criminalizado e subterrâneo. Então, como o governo não unificou ainda uma linguagem sobre isso, para se reportar à população do que ele efetivamente está tratando, é que nós temos que prestar atenção nesse fenômeno. Nós temos que nos comunicar. Nós temos uma primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, que foi realizada no segundo governo Lula, que permeou todo o país e tem uma importância extraordinária para todas as corporações policiais, para as comunidades, nos lugares inseguros do país, uma participação de organizações não governamentais, academias, que fizeram uma proposta. Né? E nada sobre isso foi atentado nesta política que o governo está desenvolvendo até agora. Então, dentro desses dois rumos, né, desses dois movimentos que são corretos, que é a PEC da segurança e é o antifacção, né, nós temos todo um universo para discutir a unificação da nossa linguagem. O projeto de lei antifacção, ele é correto, na minha opinião. Ele está correto na sua essência. Né? Mas eu acho que o governo não atentou para a correlação de forças no plano da política para, neste momento que precede, né, o momento eleitoral, enviar um programa dessa natureza, um projeto de lei dessa natureza, extremamente importante, que pode ficar subjugado por uma aliança da extrema-direita fascista no país, para a qual não interessa uma boa segurança pública, que eles bebem da insegurança para formular o seu projeto de Estado, o seu projeto de nação, o seu projeto ditatorial. Né? Pode proporcionar, nesse momento, uma aliança espúria entre a extrema-direita, a centro-direita e a direita conservadora tradicional, para bloquear um projeto que tem uma importância extraordinária. E é isso que foi feito. Né? O DERIT foi tirado, né, da Secretaria de Segurança de São Paulo para ir lá atrapalhar, para ir lá deformar, para ir lá utilizar esta confusa situação política que nós vivemos hoje no país para preservar os interesses do crime organizado, os quais ele representa com esse movimento que ele fez.
Ele pode até dizer que quer combater, e pode até querer, subjetivamente, querer combater. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é prestigiar, né, toda a corrupção sistêmica que existe entre o crime organizado e as elites políticas do país em determinados estados e em determinados níveis de governo. Então, esse é o problema real que nós estamos enfrentando. Tasso, você tem uma larga trajetória, além da militância, né, que você é um militante já histórico da esquerda brasileira, mas você tem uma experiência institucional muito potente. Você foi parlamentar, você foi prefeito de uma cidade importante como Porto Alegre, você foi governador do Rio Grande do Sul, além de ministro, presidente do PT, tudo que nós já relatamos aqui. Então, você tem uma experiência de gestor na área de segurança. Você foi ministro da Justiça e Segurança Pública e depois você foi governador de um dos estados mais importantes da federação. Quer dizer, você coordenou, liderou a polícia civil, a brigada militar, a polícia civil, quer dizer, que é uma atribuição que, na minha concepção, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é uma atribuição que, na minha concepção, foi errada desde o nascedouro, lá na Constituição de 88, quando disse que a atribuição da segurança pública era quase que exclusiva dos estados. E você, por ter gerido, você geriu até a questão nacional da segurança antes até de gerir o estado do Rio Grande do Sul. Então, você pode, na prática, fazer esse cotejamento. É a partir dessa experiência que você passou a ser uma das principais figuras a defender a recriação do Ministério da Segurança Pública, específico para tratar do tema? Sim, é precisamente a partir dessa experiência, né? Eu tive uma experiência de ser, vamos dizer assim, o condutor doutrinário, né, e político institucional da Polícia Federal. Tive a oportunidade, através do PRONASSE, né, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, estabelecer uma intensa relação com os governos estaduais, uma intensa relação com as grandes prefeituras e até médias e pequenas prefeituras do país, para tentar fazer uma reviravolta no sistema de segurança pública brasileiro. Então, essa experiência me deu, sim, uma visão mais totalizante e, ao mesmo tempo, mais complexa da questão da segurança pública. Eu digo isso porque eu acho que o governo errou em não retomar o PRONASSE. E quando eu falo retomar o PRONASSE, não significa retomá-lo como ele era antes, significa aperfeiçoá-lo, né, de uma maneira profunda para novas condições, né, que vivem hoje as populações à sua segurança e para as novas relações, inclusive, que as micro-regiões e as regiões têm com a criminalidade global. O que eu quero dizer com isso? Que hoje, né, por que eu falo do PRONASSE desta forma? Porque hoje a grande vocação das polícias altamente qualificadas e desenvolvidas é a ultra-especialização. E essa ultra-especialização significa você utilizar todos os aparatos tecnológicos disponíveis para combater o crime organizado, para combater a criminalidade comum instalada nos territórios, com as suas especificidades cada uma, e a criminalidade que vem das grandes quadrilhas internacionais que controlam o tráfico de drogas, tráfico de mulheres, tráfico de crianças, que controlam o tráfico de recursos naturais roubados de um país, como ocorre conosco em relação à Amazônia, e que estabelece uma relação direta com a segurança do Estado. Por que com a segurança do Estado? Porque não há segurança do Estado para suas grandes operações em qualquer nível sem que haja um controle territorial. E esse controle territorial, hoje, ele é compartilhado. Por exemplo, no sul do Mercosul, nós temos que fazer uma articulação com os países do sul do Mercosul, primeiro para fazer um cordão sanitário em relação à Argentina e toda a debilidade, né, humana e estrutural que tem aquele governo, estabelecendo uma relação do Chile, do Uruguai, do Brasil, estendendo isso para a Colômbia para ir aperfeiçoando na América do Sul um sistema de relações continentais que nos permitam utilizar o nosso território a partir da convicção instaurada pelos Estados democráticos de direito. Isso aí, inclusive, o presidente Lula e o Ministério das Relações Exteriores já fez muito bem, começando aquele movimento lá no Chile.
Isso aí exige o quê? Exige que, de uma parte, você tenha programas imediatos e concretos para esta visão de segurança pública do cidadão comum, e a sua segurança de transitar sem ser ameaçado, sem ser assaltado, sem ser assassinado, eventualmente, sem ser ferido, pela desordem instaurada pela criminalidade, que é uma criminalidade de vizinhança. Ou seja, é uma criminalidade que vem das épocas mais pacíficas da sociedade brasileira, que é aquele criminoso que opera em determinadas regiões, cometendo determinados delitos, né? Seja o roubo de um celular, seja o roubo da bolsa de uma mulher, seja um crime mais violento, como o estupro, por exemplo, que é um crime hoje bastante, né, alastrado no país inteiro. Então, separar, né, o que eu dizia quando foi apresentada a PEC da segurança, não era que ela esteve errada, isso aí tinha que ser discutido. Né? Eu dizia que, antes de mandar essa PEC da segurança, o governo deveria dar outros sinais para a sociedade, instaurando nas grandes regiões metropolitanas um sistema negociado e conveniado de combate à criminalidade comum, essa que eu chamo de criminalidade do cotidiano que ocupa o espaço público, para pensar em reformas mais ousadas. Porque esta proposta, por exemplo, da PEC da segurança, que é a integração das unidades da federação sob o comando de uma doutrina de segurança do Estado, né, que viria do governo federal, ela está correta. Só que isso aí pode ser feito nos estados mais importantes através de relações conveniadas. Nós tínhamos mais de 150 convênios aqui no Rio Grande do Sul, aqui no nosso país, na época que o Pronas operava em cada região, né, com as suas políticas de contenção da criminalidade, com as suas políticas de combate aos homicídios, né, com as suas políticas de segurança local, articuladas com as prefeituras, inclusive com as guardas municipais, gerando, né, um efeito, vamos dizer assim, um efeito dominó positivo para as relações do governo federal com as unidades principais da nação. Isso não foi feito, foi mandado diretamente, como se o governo não pudesse operar, tivesse que esperar a aprovação da PEC, né, da PEC da segurança para realizar programas como esse. Então, eu digo que, para que haja um bom entendimento do que vai acontecer daqui para diante, nós temos que ter uma linguagem unitária sobre segurança pública. E o partido, em cada momento que falar, e o governo, em cada momento que falar, dizer de maneira clara sobre o que está falando. Né? Quando o governo diz, por exemplo, olha, nós temos que, na PEC da segurança, unificar, né, um projeto de segurança pública através dos entes da União. Está correto isso, só que isso, no cotidiano das pessoas que sofrem insegurança, não quer dizer nada. Elas não compreendem o que está sendo dito. E dizem, inclusive, está aí o governo querendo mandar outro projeto para utilizar do ponto de vista eleitoral, que não é isso, efetivamente. São medidas importantes, mas que não podem elidir, não podem sufocar a imediatidade, né, a hierarquia que tem, a hierarquia formal e a hierarquia material que tem hoje a segurança da população de sair na rua. Essa é a questão-chave. Isso remete para, inclusive, o entendimento, o sentimento das famílias em relação à segurança dos seus filhos. Tássio, então, assim, você acha que faltou, então, o governo preparar o terreno antes para apresentar esse projeto, que, na verdade, esse projeto, ele na verdade, é uma renovação completa, né, da política de segurança pública do Brasil. E essa falta de preparação do terreno, vamos dizer assim, alimentou toda essa atitude do DERIT, da extrema-direita, inclusive a gente viu até aquele consórcio da paz, né? Ele reunindo com todos aqueles governadores, ou seja, estão realmente utilizando isso politicamente. Mas voltando ali, você acha que faltou preparar mesmo o terreno? Porque eu lembro que no ano passado, retrasado, o Lula já tinha chamado todos eles para conversar, para falar sobre a PEC. Acho que muitos deles, inclusive, recusaram o convite, criticaram e tudo mais. Você acha que seria diferente mesmo? Ou a extrema-direita ela é mesmo assim radical e não adiantaria mesmo assim, mesmo preparando o terreno? O que me parece é que faltou ao governo um auto-alerta de que nós estamos num processo diferente de golpe de Estado no Brasil. Nós debelamos no primeiro movimento, mas o golpe de Estado é um golpe continuado.
ele vai realizando atos de exceção e atos de ruptura das unidades federadas com o governo federal, com o governo central, para criar uma situação de desordem social e de desordem política. Né? Então, por que eu acho importante se fazer o Ministério de Segurança Pública? Através de uma mediação. Fazer um Ministério de Segurança Pública para estruturar, junto ao presidente, um conselho cujos componentes, dentro dessa secretaria, envolvam as estruturas da União, as estruturas de inteligência da União, as estruturas de inteligência dos estados que estão interessados em realmente combater a criminalidade, as estruturas da Polícia Federal, as estruturas de representação das políticas militares, num grande conselho, né, de segurança pública, que por dentro do qual vai se propor uma estrutura formal num futuro Ministério da Segurança. Esta medida poderia ser tomada através de uma medida provisória, como foi feito aqui na hecatombe climática do estado do Rio Grande do Sul, para colocar ali, né, as pessoas mais aptas e que o presidente tenha mais confiança para encaminhar essas questões concretas até formatar um Ministério de Segurança que tenha, vamos dizer assim, capacidade institucional de tomar conta dessas questões. Eu acho que está esgotada a época em que se podia ter esta questão dentro do Ministério da Justiça. Por quê? Porque o Ministério da Justiça tem funções institucionais extremamente importantes que, por necessidade política, foram sendo reduzidas, né? Foram sendo reduzidas. E no lugar delas, né, foi sendo ocupado por um conjunto de projetos, de fundos, de relações institucionais voltados para a questão da segurança pública. Só que daquela época para cá, a segurança pública se tornou cada vez mais insegura e se tornou cada vez mais complexa. Então, nós temos que voltar os nossos olhos para a formatação de um órgão de Estado que tenha capacidade de intervenção territorial acordada, né? Seja através de uma PEC da segurança, seja através de convênios que são estruturados, para ir minando a criminalidade no terreno em que ela surte os seus efeitos mais deletérios, que é na vida comum das pessoas. A segurança pública está ligada à vida comum das pessoas. Né? E essa sensação de segurança ela pode ser revertida nas grandes regiões metropolitanas com projetos concretos. Primeiro, né, de uso da força, sim, de maneira progressiva, tem que ser usada, né, de combate às facções armadas, quando elas vierem armadas, combatê-las de maneira armada, com projetos preparados, com projetos com capacidade de incidência na comunidade e com o preparo, né, da presença do Estado, antes de que essas modulações mais agressivas sejam feitas, como ocorreu, né, nas forças de pacificação que transformaram o complexo do Alemão num lugar de convívio social, e não somente de tráfico de drogas e instrumentalização das crianças para o crime organizado e assim por diante. Tasso, você falou uma coisa que eu queria que você desdobrasse um pouco mais. Você falou assim, essa radicalização da extrema-direita rumo a essa coisa de tentar indexar bandido faccionado com o terrorista, de tentar o tempo todo ficar provocando a instituição de GLOs. Você acha que o que está por trás disso, na lógica desses atores, seria tentar trazer as Forças Armadas para o terreno da segurança pública numa perspectiva de golpe continuado, de tentar... E o Lula, o presidente Lula muito claramente disse, olha, eu não sou a favor de GLOs, porque a GLO, você bota lá um grande aparato militar no território, os bandidos entram de férias, esse foi o tempo que os bandidos entram de férias, e quando as forças militares saem, eles voltam novamente a ocupar o território, porque não é uma ocupação permanente. Mas você classifica essa movimentação da extrema-direita como, de fato, e essa tentativa de atração das forças militares para a contenda da segurança pública como golpe, como a continuação do golpe? Sim, e posso fazer uma sequência disso. Qual é a fonte mais importante de manipulação do orçamento público hoje no país? É o Congresso Nacional.
fazia emenda secreta. Qual foi o gesto político mais importante feito pela extrema-direita depois da condenação do Bolsonaro? A ocupação da mesa da Câmara Federal. Foi ocupar o lugar simbólico do poder e do dinheiro, um tipo de parlamentarismo perverso que eles conseguiram instalar no país com essas maiorias artificiais criadas a partir do governo Bolsonaro, através do uso indevido de recursos públicos, através do convencimento dos deserdados que tudo pode ser resolvido imediatamente. Eles formaram um bloco político consistente. Aquele momento ali foi um momento importante. Tem um segundo momento. Quando o Ministério da Justiça, sob comando, evidente, do presidente da República, apresenta uma PEC da segurança. O que eles fizeram? Organizaram uma rebelião dos governadores da extrema-direita, dos mais conservadores, dos mais reacionários, dos mais fascistas, inclusive, para impugnar uma medida estrutural que só favoreceria a integração dos entes da União e não iria substituir em nenhum momento as forças públicas subordinadas ao Estado, ao Estado Federado, e nem iria diminuir ou aumentar o poder de polícia da Polícia Judiciária, que está subordinada aos mecanismos tradicionais previstos na Constituição Federal e nas Constituições estaduais. Essa rebelião foi uma rebelião contra a nacionalização da questão da segurança pública, para debilitar a capacidade do governo federal de lidar com essas questões. Mas tem um outro ponto, um outro momento, que eles pegam uma pessoa que, segundo informações que circulam na imprensa, foi expulso do BOP e que é secretário de Segurança do Estado economicamente mais importante do país, tiram ele de lá, volta para a Câmara Federal, para quê? Para desmontar uma terceira iniciativa extremamente importante do governo federal, que foi o projeto de lei antifacção. Deformando o projeto de lei antifacção e procurando debilitar a força do presidente e a força da União para que possa se retomar a discussão estratégica sobre o projeto de segurança no país. Então, eu acho que o golpe de Estado continuado vai ter outros momentos ainda, vai estar escorado em outros atos de rebelião desses governadores, que para eles não interessa, na verdade, melhorar a segurança pública. Interessa proteger as suas quadrilhas que lhe elegem depois nas eleições periódicas. Tasso, só para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, na verdade, uma pergunta rápida, né? A Operação Carbono Oculto, por exemplo, né? É uma operação que mostrou que a gente pode chegar ali em políticos, autoridades, enfim, pessoas influentes do setor financeiro. Você acha que toda essa burburinho, toda essa, enfim, a pressão da extrema-direita tem um pouco a ver com essa questão do carbono oculto, de isso realmente, vamos dizer assim, dar certo, virar uma rotina no Brasil e estar pegando gente grande? E outro segundo ponto aqui, essa lei antifacção, na verdade, o relatório apresentado pelo DEID já foi apelidado agora da nova PEC da bandidagem, né? PEC da bandidagem 2.0. O que você acha? Você acha que realmente essa definição ela tem um porquê, ela tem motivo para isso? Essa, na verdade, tem uma dupla leitura, né? Uma leitura é a leitura ideológica mais imediata, que versa sobre o combate político que estrutura o momento atual, que é uma disputa sobre as eleições presidenciais e uma disputa sobre os rumos da segurança. E tem um outro andar de reconhecimento desse fenômeno, que é o aumento da importância da extrema-direita nas democracias hoje. Democracia liberal, a democracia representativa, ela está servindo para promover a civilidade política no país. Vejam que a democracia liberal admitiu a saída do presidente da República da prisão, reconheceu os erros que cometeu e, por dentro do Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, retomou o processo político normal que foi destruído por um momento importante onde inicia o golpe, que é a República de Curitiba. Começou com uma investigação normal dos poderes públicos, e daí do Ministério Público, e daí, de repente, o Moro, que é um medíocre, foi capturado pela grande imprensa e serviu de elemento fundamental de destruição do PT. E daí se perdeu, se transformou no que é hoje, um ex-ministro
do governo Bolsonaro, completamente desmoralizado perante os seus pares e perante os grandes juristas e as grandes instituições internacionais. Esse processo está agora no seu ápice, porque ele trata precisamente desse primeiro bloco de problemas. É como as forças políticas vão entrar no próximo período das eleições presidenciais. Então, essa virulência com que a extrema-direita veio contra o governo federal, essa tentativa de bloquear as ações do presidente, essa visão negacionista que eles experimentaram na saúde pública e agora tentam reexperimentar na questão climática, ela está relacionada com essa questão estrutural. A extrema-direita hoje está lutando pelo domínio do mundo. E o faz, né, apoiado nas grandes redes de criminalidade internacional, que passam pelas grandes plataformas, pelo domínio da opinião pública e pelo domínio, sobretudo, da opinião e da mente da juventude. Então, é um processo de conspiração potencializada que ocorreu de forma precedente, né, com precedente de fato, antes da Segunda Guerra Mundial e que se projetou agora de maneira mais eficiente em todo o cenário, com a rapidez da globalização e das novas tecnologias da informação. É isso aí, pessoal. Antes só da gente seguir aqui para o segundo bloco, vou dar uma paradinha aqui só para pedir para a nossa audiência aí estar se inscrevendo aqui no canal da Fundação Perseu Abramo e, novamente, curtir, comentar, compartilhar com todos os amigos, parentes, colegas e divulgando esse nosso novo programa aqui que já está no 11º episódio, com entrevistas excelentes aqui, com conteúdos muito bons para todo mundo. Dando continuidade aqui, Tássio e Cantalice, que é PEC da segurança, obviamente, e a lei antifacção. Uma dúvida que o pessoal tem é porque, assim, agora a gente tem a lei antifacção e a PEC da segurança. O pessoal, mas não é a mesma coisa? Como é que funciona isso? Né? Uma coisa complementa a outra? A lei antifacção está dentro da PEC da segurança? Como é que funciona? Como a gente explicar essa diferença, Tássio, entre os dois? E se os dois realmente estão conectados nesse projeto aí nacional de segurança pública? A PEC da segurança é mais ampla, né? Ela tenta estruturar uma relação da União com os entes federados para desenvolver um programa de segurança pública, né? E a resistência que houve dos estados é que isso aí seria intervencionismo, né, dos estados. Isso é apenas a afirmação da federação. Compete ao governo federal ter uma doutrina de segurança pública e irradiar a partir dessa doutrina, né, como os estados vão se comportar, sem que os governadores percam a especificidade do seu comando sobre as forças de segurança. Eles podem entrar ou não entrar em determinados problemas. Mas a verdade é que eles impugnam essa modulação porque eles sabem que sem o governo federal, sem os recursos do governo federal, eles não fazem absolutamente nada, como não fizeram. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o estado de São Paulo, são os estados mais inseguros do país. E são os estados mais ricos do país. Tá? Então, esta é a questão preliminar. Em relação a como isso aí pode se desdobrar num cenário de civilidade política, é muito simples. Tá? A PEC da segurança ela pode ser modificada e pode sofrer uma regulamentação de segundo grau, apresentando uma doutrina de segurança pública voltada para as regiões. A medida de segurança, a medida provisória que instaurou o PRONASSE, depois transformada em lei, inclusive, com 3 ou 4 votos contrários, instaurou uma doutrina de segurança pública para aquela época. Então, isso aí é perfeitamente possível. E os estados vão, mediante essa doutrina, ocupar, de acordo com a sua autonomia e com a sua direção política, os aspectos que eles acham mais importantes para os seus estados ou para os seus negócios. Aí depende do governador. E aí já entra uma questão política a ser debatida nos estados. A lei antifacção, ela propõe uma forma de organização ao crime dos faccionários, daqueles organizados em facções, aumentando as penas e demonstrando a necessidade de uma articulação entre os estados, os municípios, particularmente com a União, para que os meios tecnológicos hoje da investigação sejam colocados à disposição para combater as facções. Eu posso dar um exemplo nisso também, isso aí estava contido na visão do PRONASSE. Nós instauramos 20 ou 30 ou 15, sei lá, laboratórios para a lavagem de dinheiro, para controlar a lavagem de dinheiro.
no Ministério Público, nas polícias, de acordo com os estados iam requisitando. São esses instrumentos, hoje já mais aperfeiçoados, que permitiram, né, que o governo federal chegasse, né, a levantar um processo de organização criminosa que passava pelo sistema financeiro legal ou ilegal para abrir esses processos que estão hoje preocupando a Faria Lima. A gente não pode generalizar a Faria Lima. Eu tenho observado também que existe um equívoco nessa formulação. A Faria Lima, ela tem estruturas formais de poder financeiro que são conectados com a ordem financeira global de uma maneira normal. Pode não ser bom, pode ser não seja útil para o país, mas essa é uma realidade da globalização. Outra coisa são as estruturas subterrâneas de aproveitamento deste primeiro degrau, né, das finanças legais que percorrem o globo e são utilizados no mundo subterrâneo das finanças para fazer, né, circulação do dinheiro do tráfico de drogas e de todas as acumulações que essa ordem criminosa gera em todo o globo terrestre, não somente no Brasil. Você falou bem, de fato, naquela operação que a PF, a Polícia Federal e a Receita fizeram, naquela carbono oculto, como falou o Lázaro, o Haddad até falou, nós fomos atrás dos CEOs, né, do crime, daqueles que estão fora do território e estão operando a lavagem do dinheiro, as grandes conexões nacionais e internacionais das organizações criminosas, sendo, como é que se fala, o território, principalmente o território popular, ele mais ou menos servindo como entreposto do ilícito de um lado, mas também exercendo sobre a população uma espécie de controle absoluto sobre o ir e vir das pessoas, e também com, como é que se fala, achacando a população, né? Quer dizer, o crime organizado hoje nas periferias, as quadrilhas e principalmente as organizações criminosas e as milícias, eles transformaram 28 milhões de brasileiros, segundo os dados aí estatísticos, em reféns, né, do seu autoritarismo. E isso leva a com que a população mais pobre seja apoiadora de ações mais duras, né, e às vezes até complicadas, como aquela que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, porque ela vive sobre um inferno na Terra, né? E isso é claro que é um processo de médio e longo prazo, mas essa resposta tem que ser dada para a população. Como é que você acha que a gente deve conduzir isso? Essa é uma das problemáticas novas, né, que foram, né, abertas a partir de um certo período, nos últimos 20 anos, 25 anos. É que nós não conseguimos diferenciar ainda, de maneira doutrinária, a diferença que existe entre segurança do Estado e segurança nacional. Não há essa diferenciação na doutrina política de abordagem da nossa democracia constitucional. A segurança do Estado é a segurança que o Estado pode funcionar com as suas instituições para aplicar a lei, para desenvolver programas sociais, para desenvolver programas econômicos, de maneira livre, o Estado, em todo o seu território. De maneira livre, quer dizer, fazer propostas sem pedir a permissão para alguém fazer essas propostas. Então, a segurança do Estado é a segurança que o Estado pode funcionar de maneira ordenada com a Constituição. E o outro nível é a questão da segurança nacional. A segurança nacional hoje está fundada principalmente na capacidade do Estado dominar e controlar seu próprio território, que hoje só pode ser feito de uma maneira compartilhada. Não é feito mais de maneira isolada, é feito sempre de maneira compartilhada. No nosso caso, com os países democráticos, no Sul do Mercosul, por exemplo. E essa questão de segurança nacional é que está sendo violada com esta visão que o Derrite quer imprimir neste projeto de lei em relação às facções. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a questão das facções está ligada à questão da segurança nacional, o narcoterrorismo, como ele diz.
Se está ligado, então os países que perseguem os terroristas podem invadir o seu território, porque o direito internacional permite isso. Tá? Que haja um segmento da ação terrorista até o momento em que ele entra em outro território do qual é originária a ação terrorista. Então, é bem bolada essa concepção do DEIT e é exatamente liquidar com a capacidade soberana do Estado controlar o seu território. Porque isso é uma fraude. Tá? Não existe narcoterrorismo. Existe terrorismo, né, que contrabandeia, né, produz e distribui narcóticos, né? Existe o narcoterrorismo que ocupa determinadas regiões, entre aspas, narcoterrorismo, para roubar a biodiversidade. Né? Mas isso não tem nada a ver com ação política. Isso não é uma ação política. A ação terrorista é uma ação política. É uma ação política inaceitável, anticivilizada, mas ela está na história da humanidade. Né? Bem, a outra coisa é você verificar como tratar essas questões no âmbito de um país. Por exemplo, a costa atlântica no Brasil. Nós precisamos ter, ou não, um submarino nuclear. Eu digo que sim. Tem que ter uma base militar na Foz do Amazonas, onde esteja lá toda a inteligência militar das diversas armas do país, das diversas forças locais, para imunizar aquela região de entradas absolutamente ilegais no nosso território? Eu acho que sim. Né? Se isso são questões relacionadas com a segurança territorial, quando ela se confunde com a segurança nacional. O que nós estamos vendo com essa proposta antifacção é integrar as duas coisas. E a bel prazer do Derrite transformar, né, ações da bandidagem organizada em ações contra a segurança nacional, para poder forças estrangeiras entrarem no território para se defender do terrorismo. Então, é isso que eles estão fazendo. Isso aí só protege os bandidos, na verdade, né? Porque confunde as instâncias de resposta da União para essas questões e protegem a bandidagem organizada que continua operando pelas maneiras tradicionais. Tássio, então como você falou, né, é um golpe continuado, né? Vamos trazer mais para a história recente aqui, 8 de janeiro, aí teve agora esses ataques, né, da família Bolsonaro lá nos Estados Unidos, usando Trump, tarifaço e tudo mais, agora essa da lei antiterrorismo para poder estar abrindo brechas aí para interferência internacional, então parece que eles não sossegam nunca, né? Então a gente precisa estar sempre atentos. Mas desculpa, pode falar, Antelice. Não, e além disso, o Cláudio Castro, né, que é governador do Rio de Janeiro, que mandou uma carta para o Trump. Quer dizer, isso aí já é mais um episódio. Essa é a prova escarrada exatamente de tudo que eu estou falando aqui. Né? Isso é um ato de traição nacional. Ele vai ter que ser processado sobre isso. Ele está chamando, como está fazendo o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, uma agressão militar e a invasão do território nacional. Né? Isso aí tem que ser respondido aí pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, no momento adequado. Então a gente fica imaginando, né, o que seria do Brasil se o Lula não tivesse sido derrotado pelo Bolsonaro, né? Acho que seria uma situação bem complicada. Mas legal, gente, assim, realmente a conversa está indo muito bem, a gente vai entrar agora para o bloco final. Tasso, após tudo isso que a gente conversou aqui, esse bate-papo super informativo, qual que é a sua expectativa, Tasso, para a próxima semana, né? Lembrando que na terça-feira agora teremos a votação da lei antifacção. Isso se eles não mudarem de novamente, né? Mas está previsto aí para o dia 18. Qual que é a tua expectativa para a próxima semana? Bom, dependendo do resultado dessa votação, artigos podem ser classificados pelo Supremo como inconstitucionais, podem ser vetados para tentar salvar a iniciativa e podem ser também, vou dizer, neutralizados por ações dentro da natureza discricionária que tem qualquer governo democraticamente eleito, criando contratendências à sua aplicação. Então, eu não acho que esse projeto vai ser útil se ele receber alguma contribuição do Derrite, porque essa alguma contribuição é exatamente a perversão estrutural que ele quer impor a esse projeto do governo. Em relação à questão da PEC
da PEC da segurança, né, eu acho que o governo deveria atacar essa questão dos dois lados. Em primeiro lugar, fazendo uma secretaria especial de segurança pública, junto ao gabinete do presidente, para iniciar a produção, né, de um processo consultivo de como vai ser esse ministério, sem desautorizar, enquanto está sendo organizado, a Secretaria Nacional de Segurança Pública. E, ao mesmo tempo, fazer propostas concretas para o governo começar a operar diretamente nas regiões que querem trabalhar com o governo federal, atacando as facções, atacando o crime organizado, regionalizado, né, e criando condições, né, de operação para as forças policiais, respaldadas pelo governo federal, pelo governo estadual, obedecendo todos os critérios legais para esses enfrentamentos. Isso aí é possível de ser feito. Tem vários estados do país, inclusive, que preservaram, né, o PRONAF. Né? Por exemplo, eu, quando fui governador aqui do estado, do Rio Grande do Sul, eu continuei aplicando o PRONAF. E bolamos um novo projeto que recebeu premiações internacionais. Nunca foi utilizado essas premiações internacionais pelo partido, viu, Cantalice? Nem foi divulgado de maneira suficiente. Não sei por quê. Nós somos meio isolados aqui das grandes decisões que o governo toma em relação a várias questões. Foi as patrulhas Maria da Penha. Agora o Leite entrou, acabou com a consistência das patrulhas Maria da Penha e voltou aqui no aumento a violência contra a mulher e a morte de mulheres aumentou significativamente no Rio Grande do Sul. Instituímos aqui também territórios da paz, que funcionaram muito bem, depois também foram destruídos por essa visão mais arbitrária, mais tradicional do trabalho policial. Aqui no Rio Grande do Sul, nos movimentos de junho, nós não tivemos nenhum incidente grave com a população. Apenas um. Quando um grupo de 100 a 200 pessoas ficou na esquina do palácio, querendo apedrejar os policiais e atirar esferas de metal dos policiais que estavam guardando o palácio. Eu fui lá na frente, assumi o comando da defesa do palácio, fiz um discurso para os militares, policiais, e disse, sabe, não se mexam, o que eles querem é que vocês ataquem, e vocês não vão atacar. Isso aí, vou dizer assim, produziu um recuo naqueles provocadores que estavam ali a serviço, não sei bem de quem, que tentavam estabelecer uma crise da polícia com a população, como ocorria naquele momento em todos os estados. Então, eu acho que tem coisa para fazer sem qualquer emenda e sem qualquer soneto, né? Embora as emendas e os sonetos que estejam propostos também sejam, na minha opinião, questões importantes para serem tratadas pelo governo e pelo parlamento nesse momento. Eu estou vendo aqui uma foto, acabei de receber aqui uma matéria, disse assim, o discreto jantar de Derrite, Arthur Lira e Eduardo Cunha. Vinho, bacalhau e PEC antifacção, PL antifacção. Você acha que eles estão querendo fazer uma camisa de força para emparedar o Lula? Acho que sim. Acho que foi sempre o que eles quiseram fazer e o presidente sempre teve uma habilidade extraordinária de lidar com essas questões, que eu acho que nenhum de nós, nenhum dirigente do partido teria essa habilidade que o Lula teve, de sobreviver nessa selva de inconsequências, né, e de sociopatias fascistas instaladas em alguns estados, como lamentavelmente no estado de São Paulo. Vejo a reação que teve o governador de São Paulo, né, naquele momento mais decisivo, né, dos debates que estavam se travando sobre segurança, prestigiando a extrema-direita toda e se ajoelhando perante o Bolsonaro. Eu acho que ele já se arrependeu. Né? Aí ele vai ter que responder para a história pelo que ele fez. Exatamente. E importante esses pontos aí que vocês comentaram, e que é o seguinte, então, a mobilização, a pressão popular tem que continuar forte, né? A esquerda está conseguindo dar uma boa resposta aí, eu acho que agora, com relação à lei antifacção, Derrite, realmente ele recuou porque teve muita pressão, não só política, mas pressão do povo. O povo está ciente, a informação está chegando para eles e a gente tem que continuar forte nessa. E Cantalice, você, meu amigo, qual que é a expectativa aí para a próxima semana? Você acha que a extrema-direita vai realmente dobrar a aposta, insistindo nesses jabutis aí para estragar a proposta do governo? Como o Tasso, que é um dos nossos professores, das pessoas que ajuda a gente a dar a linha de enfrentamento à extrema-direita, a democracia, explicou, quer dizer, já, o
Tarso já disse tudo. Só queria aproveitar para dizer que no dia 1º, dia 1 e 2 de dezembro, o PT Nacional, em conjunto com a Fundação, vai realizar o seminário O PT e a Segurança Pública. Hoje nós vamos discutir um documento que a Fundação elaborou, e eu quero dizer aqui de público que o Tarso Genro e o Benedito Mariano fizeram a espinha dorsal desse documento, juntaram 2 experiências de pessoas que conhecem a temática e, a partir da construção da ideia que eles tiveram, nós começamos a procurar pessoas, montamos grupos de trabalho e produzimos o documento. E que agora vai ter pensado a ele uma explicação sobre a PEC da Segurança Pública e sobre o PL antifacção. Esse documento vai ser a base da discussão desse seminário, para não parecer, né, Tasso, que a gente que está com tanto tempo na luta política aí, como se tivesse começado agora a falar em segurança pública. Você mesmo acabou de relatar aí. Então vai ser dia 1 e 2 no Rio de Janeiro. O Tarso Genro é um dos palestrantes que vai falar sobre a necessidade da construção do Ministério da Segurança Pública e de uma nova política de segurança para o nosso país. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção e pelo convite de vocês. Eu acho que esse seminário vai nos ajudar muito a elaborar os próximos passos, né? Nós temos um tempinho ainda até o fim do ano, temos um tempinho ainda em janeiro e fevereiro para tomar determinadas atitudes, mas depois de março é por eleição, né? Nós temos que estar preparados, né? Nosso discurso de segurança pública seja um discurso mais unitário, mais inteligível para a sociedade, e que se debruce nesse momento sobre a arquitetura, o arquétipo de uma nova estrutura da segurança pública, mas também imediatamente sobre a questão do que eu chamo segurança em público, ou seja, a segurança das comunidades para viver sua vida, para transitar na cidade, para abrigar suas famílias e para terem mais capacidade de fruição da vida nesse momento difícil que atravessa a humanidade. Um abraço a vocês e muito obrigado. É muito importante, então, com relação ao seminário. Não sei se tem algum link, a gente vai disponibilizar, caso tenha um link aqui, para todo mundo acompanhar. Também vou estar disponibilizando isso nas minhas redes. E é isso, né, gente? O tempo esgotou, infelizmente, o papo estava muito bom. Tenho certeza que acompanhou a gente, sai muito bem informado sobre o tema. E Tarso, muito obrigado novamente pela participação no nosso programa. Foi um prazer recebê-lo aqui. Espero encontrá-lo mais vezes aqui para a gente estar trazendo mais debates para todo mundo aí, para a nossa audiência. Um abraço, pessoal. Muito obrigado e bom trabalho. Catalice, muito obrigado novamente, Catalice, também pela companhia de sempre. E é isso aí, gente. A gente termina aqui nossa Semana em Debate. Espero vocês aí na próxima sexta-feira e com ótimas notícias, né? E só antes de me despedir aqui, só agradecer a audiência de todos, chamá-los para acessar o nosso site aqui da revista Fox Brasil, que é no site fpabramo.org.br/Fox Brasil. Pessoal, muito obrigado e um abraço e até a próxima semana.